Glória a Deus. Salmo 74. Ó Deus, por que nos rejeitas para sempre? Por que se acende a tua ira contra as ovelhas do teu pasto? Lembra-te da tua congregação, que adquiriste desde a antiguidade e que remiste para ser a tribo da tua herança. Lembra-te do monte Sião, no qual tens habitado. Dirige os teus passos para as ruínas perpétuas, para tudo de mal que o inimigo fez no santuário. Os teus adversários bramam no lugar das assembleias e erguem as suas próprias insígnias como sinais. Perecem-se com os que empunham os seus machados no espesso da floresta, e agora com os seus machados e martelos destrói todos os entalhes de madeira. Incendeiam o teu santuário, profanam a morada do teu nome, arrastando-a até o chão. Disseram no seu coração: acabemos com eles de uma vez. Queimaram todos os lugares santos de Deus na terra. Já não vemos os nossos sinais, já não há profeta, nem há entre nós quem saiba. Até quando isso vai durar? Até quando, ó Deus, o adversário nos afrontará? Será que o inimigo blasfemará o teu nome para sempre? Por que retiras a tua mão? Sim, a tua mão direita, e a conservas no teu seio. Mas Deus é o meu rei. Desde a antiguidade, Ele é quem opera feitos salvadores no meio da terra. Tu com o teu poder dividiste o mar, esmagaste sobre as águas a cabeça dos monstros marinhos, despedaçaste as cabeças do Leviatã e deste por alimento às criaturas do deserto. Tu abristes fontes e ribeiros, secaste rios caudalosos. Teu é o dia, tua também é a noite. A luz e o sol tu os formaste. Fixaste os confins da terra, verão e inverno tu os fizeste. Lembra-te disto: o inimigo tem insultado o Senhor, e um povo insensato tem blasfemado o teu nome. Não entregues à rapina a vida de tua pomba, nem te esqueças para sempre da vida dos teus aflitos. Lembra-te da tua aliança, pois os lugares tenebrosos da terra estão cheios de moradas de violência. Não fique envergonhado o oprimido, que o aflito e o necessitado louvem o teu nome. Levanta-te, ó Deus, e defende a tua causa. Lembra-te de como o ímpio te afronta todos os dias. Não te esqueças da gritaria dos teus inimigos, do sempre crescente tumulto dos teus adversários. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo 74 nos fala da intercessão no meio dos abalos da vida. Intercessão em meio aos abalos da vida. O salmista Asaf, que escreveu aí do Salmo 71, mais ou menos ao 81, salvo engano, esse trecho, pelo menos 11 salmos ele que escreveu. Nós já falamos que ele era um líder de louvor, um líder de cânticos na casa do Senhor. Ele, nesse salmo, de maneira específica, no Salmo 74, ele descreve a destruição de Jerusalém. A invasão pelos babilônicos, a destruição do templo, queimando todas as coisas. Imagina aquele templo lindo, maravilhoso, que Salomão construiu para a glória de Deus, que os povos admiravam, ficavam perplexos diante de tanta beleza, ouro, a glória de Deus estava enchendo aquele lugar, mas de repente, pela desobediência de Israel, pela dureza do coração, Deus permite que os inimigos entrem e destruam tudo. Eles viram isso acontecendo, queimaram os objetos, pisaram naqueles lugares santos, e tudo foi destruído. E este Salmo 74, Asaf descreve as ruínas de Jerusalém, do templo, e ele pergunta: por quê? Você viu essa pergunta aí no versículo 1? Por que se acende a tua ira? Por quê? Os porquês que a gente muitas vezes levanta em momentos de aflição, de abalos, onde a gente percebe que as coisas não estão dando certo. E ele reconhece que este ataque do inimigo teve como era consequência das suas escolhas, das suas ações, da desobediência do povo de Deus. Nós somos do Senhor, nós pertencemos a Ele, mas, amado, a desobediência, o pecado gera brecha, gera consequências, e nós precisamos
não apenas lamentar, não apenas se abalar, mas nós precisamos, quando percebemos áreas da nossa vida que estão diante de ataques do inimigo, ou consequências de erros nossos, o que nós precisamos fazer? O que Asaf fez? Ele levantou um clamor, intercedeu. Ao invés dele apenas lamentar e ficar perguntando por quê, ele intercede. Às vezes nós estamos passando por situações difíceis, percebemos algumas áreas da nossa vida que estão sendo abaladas, ao invés de ficar apenas perguntando por quê, os porquês às vezes atrasam a cura de Deus. Ao invés de querer todas as explicações, Asaf intercede. Ele ora, ele se coloca diante do Senhor, ele coloca: Deus, olha como que a situação está, Senhor, quanta destruição, Senhor, há coisas que são consequências dos nossos erros. Nós precisamos assumir isso, senão nós não aprendemos. Deus não quer apenas nos abençoar e nos restaurar, Deus quer nos ensinar, Deus quer nos corrigir, Deus quer nos amadurecer, Deus quer nos livrar não apenas das consequências do pecado, mas também das raízes que nos levaram a pecar, para que a gente não cometa os mesmos erros, mudando apenas de endereço e de configuração de pessoas e lugares. Nós precisamos deixar Deus tratar as raízes do nosso coração. E se há algo que muda a nossa vida, se chama intercessão sincera. A intercessão não é apenas uma maneira de orar, a intercessão é um lugar. A Bíblia diz: Deus procura intercessores para se colocar na brecha. Há um lugar em Deus para você entrar e permanecer. Há um lugar em Deus para nós estarmos, e não apenas para pedir a Deus algo. A intercessão é um lugar de intimidade, onde você coloca para Deus, você abre o coração, mas você ouve, aprende, é corrigido, é aperfeiçoado, é transformado, e vai se tornando mais semelhante a Jesus. Não é convencer Deus a fazer o que você quer e a mudar o mundo, é ser mudado por Deus na presença dEle, para você influenciar o mundo, porque você está diante dEle. Asaf clama, ele começa lamentando, ele começa perguntando, mas em meio aos abalos e os ataques do inimigo que Israel sofreu, as consequências de pecados, ao invés dele ficar apenas lamentando, ele transforma o lamento em um clamor, em uma intercessão. Nessa manhã, amado, que o Salmo 74 nos inspire a transformar a nossa perplexidade diante de situações perto da gente ou em nossa vida, em oração, em intercessão, em clamor. E a intercessão de Asaf tem pelo menos 3 características que eu quero compartilhar. Em primeiro lugar, Asaf intercede reconhecendo a soberania de Deus e o poder absoluto que está em suas mãos. É algo muito repetitivo nos Salmos, é algo que está em toda a Bíblia, mas que nós precisamos lembrar sempre, nos agarrar sempre. Quando vamos orar, nós não podemos orar e orar como se Deus perdesse o controle das coisas, como se tudo que estivesse acontecendo é porque o inimigo está furioso, como alguns dizem. Amado, nós precisamos orar, mesmo diante dos abalos da vida, das circunstâncias inexplicáveis, crendo na soberania de Deus, no poder sobre todas as coisas. Olha aí do versículo 12 ao 14, dê uma olhada, quando ele diz: depois dele lamentar, descrever o que o inimigo estava fazendo, descrever as suas dores, do versículo 1 ao 11, no 10 ele diz: até quando o inimigo vai nos afrontar? O inimigo vai blasfemar? Até quando? Os nossos símbolos foram queimados. Mas no versículo 12, ele muda o seu lamento em intercessão e clamor. Ele diz: mas Deus é meu rei desde a antiguidade, Ele é quem opera feitos salvadores no meio da terra. E ele diz: tu com poder dividiste o mar, esmagaste sobre as águas a cabeça dos monstros marinhos e despedaçaste as cabeças do Leviatã. O que ele está dizendo? Ele está dizendo: o inimigo de alguma maneira entrou, trouxe prejuízo, porque os nossos pecados deram lugar, mas Deus continua sendo soberano, Ele governa sobre tudo, Ele é o meu rei, Ele é o dono da minha vida, e Ele esmagou a cabeça do Leviatã, Ele esmagou as serpentes dos mares. É uma linguagem que no Antigo Testamento usa,
E quando o Senhor trazia vitória sobre o povo, eles sabiam que Deus estava destruindo os poderes espirituais por trás daquelas intervenções dos inimigos visíveis. Ou seja, Deus é poderoso, Ele tem poder sobre as coisas visíveis e invisíveis. Ele nos dá vitória sobre os inimigos visíveis e os invisíveis. Principados e potestades não têm poder algum contra a mão do nosso Deus. A Bíblia diz que na cruz Jesus despojou principados e potestades e pagou o escrito de dívida que era contra nós. Amado, mesmo que as situações estejam abaladas, Deus não é abalado, seu reino é eterno e inabalável. Nós precisamos orar, entrar diante do Senhor, independente do quadro que estamos, seja uma enfermidade, seja uma nação que se entrega à impiedade e à iniquidade e a corrupção, a violência, seja um momento onde a nossa vida está sofrendo consequências de erros, nós precisamos interceder, reconhecendo o nosso Deus é soberano sobre todas as coisas. Nem o inimigo, nem principados podem fazer coisa alguma se Deus não permitir. Nem a morte, nem a vida, nem principado, nem potestade, nem coisa do presente, nem do porvir, nada pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Em segundo lugar, a intercessão de Asaf também é uma intercessão que clama pela honra do nome do Senhor. Ele intercede, não é porque ele quer ver Jerusalém de novo restaurada e o templo bonito. Ele intercede não é porque ele quer se sentir bem, feliz e mostrar para as pessoas que ele está bem. Ele intercede não é preocupado com a reputação dele, para ele publicar em algum lugar que agora a vida dele está uma bênção, que ele financeiramente está bem, agora sentimentalmente ele está bem, agora ministerialmente ele está bem. Não, a preocupação de Asaf é: o nome do Senhor precisa ser glorificado, o teu nome, não o nosso nome. Olha aí no versículo 10, o que ele diz: até quando, Deus, o adversário nos afrontará? Será que o inimigo blasfemará o teu nome para sempre? Versículo 18, olha o que ele diz: lembra-te disso, o inimigo tem insultado o Senhor, e um povo insensato tem blasfemado o teu nome. Nós precisamos orar pelas pessoas, orar pela nossa vida, não para resolver os problemas simplesmente, mas para que o nome do Senhor esteja sendo glorificado, para que o nome dele seja honrado, porque você pode estar resolvendo um problema e arrumando um pior. Você pode estar orando para Deus te livrar de alguma coisa, simplesmente para você fazer outra coisa, que é a tua vontade. Nós precisamos orar, vigiar e ouvir o Senhor, para que tudo que a gente faça, o nome dele esteja sendo glorificado, nas pequenas coisas, nas coisas que ninguém sabe. Nós precisamos dar glória a Deus. Asaf ora, a preocupação dele, ele não se concentra no templo queimado, ele diz: Senhor, olha a situação, mas o nome do Senhor está sendo envergonhado. Nós precisamos orar por pessoas, dizendo: Senhor, que o teu nome seja glorificado na minha família, não apenas para o marido, o filho, a esposa se converter, para que a gente tenha uma vida mais tranquila, mas para que o nome de Jesus seja glorificado, honrado. Nós precisamos orar por causa do nome dele. Por isso Jesus nos ensina a orar: Pai, tu és meu Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Glorifica o teu nome nessa situação, restaura para que o teu nome seja exaltado, não é para que eu seja reconhecido. Como é bom quando Deus faz algo que a gente orou e ninguém sabe que a gente orou, e a gente não precisa contar que a gente orou. Há pessoas que parece que elas querem tirar vantagem do que Deus faz, elas não querem ser usadas por Deus, elas querem usar Deus. Elas dizem: você me agradece porque eu estava orando por você, tá? Vocês nunca viram isso, só eu. Se não fosse minha oração, você estaria perdido. Deus, pela misericórdia, usa mesmo. Deus, pela misericórdia, tem livrado pessoas por causa de intercessões nossas, mas a glória é dele, o nome é dele, a misericórdia é dele. Em terceiro e último lugar, a intercessão de Asaf não é apenas, não somente ele confessa a soberania, ele clama pela honra do nome do Senhor, mas em terceiro lugar, Asaf ora considerando a aliança que Deus tinha com ele. Olha que coisa tremenda, versículo 20, irmãos, ele diz: lembra-te da tua aliança, pois os lugares tenebrosos da terra estão cheios de moradas de violência. Não fique envergonhado, oprimido, nem aflito, necessitado, louvem o teu nome. Ele quer saber, a preocupação dele é: Senhor,
que os aflitos, necessitados, eles comecem a ver a tua intervenção e louvem o teu nome. E Senhor, nos responde, por quê? Porque o Senhor tem uma aliança conosco, pela tua aliança, por causa do sangue de Jesus, por causa das tuas promessas. Não é porque eu mereço, não é porque eu estou sofrendo, Senhor, eu estou sofrendo tanto, será que o Senhor não está vendo o que o inimigo está fazendo? Não, Senhor, eu clamo, porque o sangue de Jesus foi derramado em meu lugar, porque eu não tenho mérito, mas o mérito é de Jesus, a glória é de Jesus. Restaura-me, ouve a minha oração, para que o nome do Senhor seja glorificado. Senhor, é por causa da aliança, é pelos sangues, é pelo sangue, é pela graça, é pelas promessas do Senhor que eu clamo. É baseado não na minha justiça, mas é baseado no sangue de Jesus, na aliança com Deus, é firmado na tua palavra, nas tuas promessas, amado. Ele é o centro de todas as coisas, não somos nós. A história é sobre Ele, não é sobre você. Quantas pessoas hoje que acham que eles merecem de Deus, eles exigem de Deus, eles querem obrigar Deus, ou seja, eles querem ser Deus, eles chamam Deus de Deus porque é hábito, mas no fundo, há pessoas que se relacionam com Deus como se Deus fosse um grande empregado, servo, para suprir as nossas carências, suprir as nossas expectativas, suprir os nossos desejos, as nossas ambições, as nossas vontades. Sinto te dizer, você pode estar servindo a você mesmo, adorando a você mesmo, usando o nome de Deus e o nome de Jesus, usando chavões evangélicos, mas você se afastou dele. Tudo que temos é por causa de uma aliança que Deus fez, Ele fez através do sangue de Jesus. Pela graça somos salvos, mediante a fé, não vem de nós, é dom de Deus, não de nós, para que ninguém se glorie. Nós oramos por causa do sangue, nós temos acesso a Deus por causa do sangue de Jesus. Entremos com ousadia além do véu, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu, pelo sangue de Jesus. Nós só podemos orar porque Deus é Pai, nós só podemos orar porque Jesus morreu por nós, e nós só podemos orar porque o Espírito Santo habita em nós. Só podemos orar e só temos as orações respondidas porque há um único Deus, que é triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, que veio até nós, porque nos perdemos, nos rebelamos, toda a humanidade se rebelou contra o Senhor, mas fomos atraídos pela graça, pelo sacrifício de Jesus. As nossas iniquidades foram tão graves, tão sérias, tão absurdas, que a única forma de nos voltarmos para Ele foi o próprio Deus, assumindo todas as consequências dos nossos pecados e tomando sobre si as nossas dores através de Jesus no Calvário. Nós precisamos orar baseado na graça. Isso tira de nós a exigência, a expectativa. Isso tira de nós, às vezes, um coração acusador contra Deus e, às vezes, amargo pelos abalos da vida, pelas decepções da vida, pelas decepções com as pessoas. Sinto te dizer, se você anda muito decepcionado com as pessoas, é porque você anda colocando a sua expectativa demasiada nelas. Nós precisamos amar as pessoas, não entendê-las e não esperar que elas mudem para que a gente se sinta melhor. Nós precisamos olhar para Jesus, amá-lo, conhecê-lo, porque quanto mais amamos a Jesus, mais amamos as pessoas. Algumas frases amargas que as pessoas colocam por aí, e nós evangélicos, eu só vivo me decepcionando com as pessoas. Quanto mais eu conheço as pessoas, mais eu amo os animais. São frases absurdas. Quanto mais eu conheço as pessoas, mais eu percebo que eu preciso amar a Deus, porque quanto mais eu amo a Deus, mais eu amo as pessoas e percebo que eu sou igual a elas e que a mesma graça que está sobre mim, elas precisam e eu preciso todos os dias. Amado, nós precisamos entender que quando oramos é por causa de uma aliança. Você sabe por que a terra não é destruída mais por água? Porque existe uma aliança e Deus colocou o sinal nos céus. Deus colocou, dizendo todas as vezes, você vai olhar e vai lembrar que eu fiz uma aliança com a terra. E nós precisamos orar sabendo que é graça e misericórdia. Isso vai nos fazer não exigir de Deus. Deus nunca vai suprir as tuas expectativas, porque as nossas expectativas são falhas. O que Deus vai fazer é muitas vezes surpreender, fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, mas Ele vai fazer do jeito dEle. Há pessoas que não apenas elas querem que Deus faça do jeito delas na vida delas, elas também querem que Deus faça do jeito delas na vida dos outros. Elas oram e esperam que Deus vai fazer na vida dos outros, do jeito que ela imagina. Deus não é a sua mente, Deus não é você, você não é Deus. Saia desse lugar.
Deus é Deus e Ele faz como quer, no tempo dEle, para a glória dEle, e o nome de Jesus é que vai ser glorificado, não nós. Ele nos surpreende, mas Ele não suprirá nossas expectativas. Ele suprirá as nossas necessidades, em Cristo Jesus, e todas elas, nada nos faltará, porque Ele supre. E Ele, quem o conhece, sabe que Ele é tudo que nós precisamos. O Senhor é o meu pastor e eu não preciso de mais nada. Eu gosto dessa tradução, uma das possíveis traduções. A outra tradução judaica que diz: o Senhor é meu pastor, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, e eu não preciso de mais nada. E há uma versão judaica que diz: o Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. Se Ele é o meu pastor, eu tenho tudo o que eu preciso. Pai amado, obrigado pela Tua presença, pela Tua palavra, e a minha oração é que essa revelação de um clamor intercessório em meio aos abalos da vida nos inspire a aprender a orar com o Espírito do Senhor, que nos ensina a orar, porque nós não sabemos orar. Nos ensine a valorizar a Tua soberania, valorizar, ó Deus, a honra do Teu nome e valorizar a aliança quando orarmos, para que nos esvaziemos de todo orgulho, soberba, mesmo aquele orgulho disfarçado de oração espiritual, mas que o Senhor nos torne mais parecido com Jesus, até ao orar, porque assim Jesus orava para que o Pai fosse glorificado, Filho glorifica o Pai, orava porque Ele sabia que todo o poder está em Tuas mãos. Pai, nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu já orei, mas eu queria contar uma última ilustração para a gente concluir. Na antiga União Soviética, na época da perseguição exagerada, morte, quem se convertia podia ser preso e morto. Diz que tem uma história que eles contam que uma jovem nova convertida estava indo para aquela reunião secreta, a igreja subterrânea, assim, na época da antiga União Soviética. E diz que no meio do caminho uns guardas pararam ela e seguraram. Falaram: para onde você está indo? E a jovem crente, não podia mentir, ela disse, na hora ela teve uma luz do Espírito Santo, ela falou: o meu irmão mais velho morreu, a família vai se reunir, e eu estou indo para a reunião da família, para ler o testamento, e saber qual é a parte que me cabe na herança que ele deixou. Isso é aliança. Jesus é o nosso irmão mais velho, Ele morreu e ressuscitou, e nós temos o testamento, a palavra deixada para a gente ver todos os dias qual é a nossa parte. Nós oramos porque Ele morreu e ressuscitou, e Ele intercede por nós. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.